Oh, a consciência do Espírito Santo. O temor que atinge a alma de um homem quando ele para pensar o quão real e evidente está bem diante de nós. Dig up that cornerstone out there and read a piece of paper that's put in there 33 years ago. Arranquem aquela pedra de esquina aqui fora e leiam um pedaço de papel que foi colocado aí 33 anos atrás. See what he said over yonder on 7th Street that morning when this cornerstone was laid. Vejam o que ele disse acolá na Rua 7 aquela manhã quando esta pedra fundamental foi lançada. Now watch it. Agora observem isto. Watch down here on the river when the angel of the Lord came down in a form of a pillar of fire. Observem aqui embaixo no rio quando o anjo do Senhor desceu numa forma de coluna de fogo. Hundreds of the churches or peoples of the church standing around the bank. Centenas das igrejas ou pessoas da igreja de pé ao longo da margem. What he said, see if it's come to pass. See what's happened. O que ele disse, vejam se veio a acontecer. Vejam o que aconteceu. It's so hard. I know it looks hard, brethren, out there. É tão duro, eu sei que parece duro, irmãos, por aí. But it's the Bible said, Jesus said himself, it would deceive the very elected if it was possible. Mas a Bíblia disse, Jesus disse ele mesmo, enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível. No way around it, they'll never be able to see it. Não tem jeito, eles nunca poderão ver isso. If it was possible, the very elected would be deceived by it. Se fosse possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados com isso. Notice, these fellows appeared after God's true anointed was sent by his true prophet Moses. Notem, estes homens apareceram depois que o verdadeiro ungido de Deus tinha sido enviado pelo seu verdadeiro profeta, Moisés. And when Moses would do anything, they would impersonate it. E quando Moisés fazia qualquer coisa, eles o personificavam. Now, brother, sister, this is my own church. I got a right to preach what I want to as long as it's out of God's word. Agora, irmão, irmã, esta é minha própria igreja, eu tenho o direito de pregar o que eu quero, contanto que seja da palavra de Deus. And I ain't condemning you people, but let's just search that for the time and hour that we're now living. Eu não estou condenando vocês, mas examinemos o tempo e a hora em que estamos vivendo agora. Greetings to Brother Ruddle, to Junior Jackson, and them out here, our brother church. Saudações ao irmão Ruddle, a Junior Jackson e eles por aqui, nossas igrejas irmãs. I forgot them a while ago. I think they're hooked in this morning too because there's no room in the church. Eu me esqueci deles há pouco. Eu acho que eles estão na conexão telefônica esta manhã também, por falta de espaço na igreja. Just think of it now, just for a minute. Apenas pense nisso agora, simplesmente por um minuto. They did the same miracles that Moses did. Eles faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Moses brought fleas. They impersonated it and brought fleas. See? Moisés trouxe pulgas, eles personificaram e trouxeram pulgas. Está vendo? God said, the day you eat thereof, that day you die. Deus disse, o dia em que dela comerdes, nesse dia morrerei. Satan come around and said, surely you'll not die, you'll just be wiser. Satanás apareceu e disse, certamente não morrereis, vocês serão apenas mais sábios. You'll have a better organization, a better, Vocês terão uma organização melhor, o melhor, você sabe. Everything will be better for you, have more light. Just the perversion. Você sabe, tudo será melhor para vocês, terão mais luz. Vejam, apenas uma perversão. And remember, thus saith the Lord, according to 2 Timothy 3:18, that in the last days, that this Jambres and Jambres would be on the earth. Tem que, e lembrem, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, que nos últimos dias, que estes Janes e Jambres estariam na terra. Now, I want you to notice there's two of them. Impersonators. Agora, eu quero que vocês notem que há dois deles, vejam, personificadores. Now we're going to get back to Sodom after a while and find them three angels that came down and see the impersonation and so forth. See which is right and wrong. Agora, vamos voltar a Sodoma daqui a pouco, aqueles três, a achar aqueles três anjos que desceram e vemos a personificação e assim por diante. Vejam, vemos qual está certo e qual está errado. Vem. Notice, they did the same miracles. Notem, eles fizeram os mesmos milagres. But notice, they impersonated after the true word had been anointed by the true one that God had sent.
Mas notem, eles personificaram depois que a palavra verdadeira tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Followed secondarily. Seguia secundariamente. I wonder if we could think for a minute, E eu me pergunto se poderíamos pensar por um minuto. taking the people by the hand not long ago, about 20 years ago, and a sign showed. Segurar a mão das pessoas há não muito tempo atrás, cerca de 20 anos atrás, e um sinal aparecia. Boy, there was more signs all over things. Everybody, Que coisa! Houve mais sinais em todas as coisas e cada pessoa... one's got his right hand, one's got his left hand, the other smells it. All kinds of... Um o tem em sua mão direita, um o tem em sua mão esquerda, o outro cheira. Vejam, todas as espécies de... And I wonder, God won't let me tell you at this time what was really the truth. But one day you're going to find out. E eu me pergunto, Deus não me deixará dizer-lhes desta vez o que era realmente a verdade. Mas um dia vocês vão descobrir. That was just to make their folly manifested. That wasn't right at the beginning. Isso foi simplesmente para manifestar a insensatez deles. Isso não estava certo no princípio. I'll tell you one day if the Lord permits. Eu lhes direi um dia, se o Senhor permitir. Notice, they did the same miracles, but they didn't do it till after the original word went forth first. Notem, eles fizeram os mesmos milagres, mas eles não... Notem, eles não o fizeram até que a palavra original tivesse ido adiante primeiro. That's the way Satan done the Garden of Eden. That's the way he done all time. Essa é a maneira que Satanás fez no Jardim do Éden. Essa é a maneira que ele tem feito o tempo todo. Who prophesied first? Moses? Quem profetizou primeiro? Moisés. Who would come on the scene first? Moses or Balaam? Moses. Quem entrou em cena primeiro? Moisés ou Balaão? Moisés. Who come on the scene first? Jeremiah or Hannah? Quem entrou em cena primeiro? Jeremias ou Ananias? You see what I mean? Vem o que eu quero dizer? Notice, they copied Notem, eles copiavam carnal impersonators, personificadores carnais, sincere, thinking they were doing God a service as David did last week, but carnal impersonations. sinceros, achando que estavam fazendo uma obra para Deus, como fez Davi na semana passada, mas personificação carnal. I'm just waiting a minute. I want you to think between these places. Eu estou apenas esperando um minuto. Eu quero que vocês pensem entre estes lugares. If I don't say it, surely the Holy Spirit will reveal it, especially to the elected. Se eu não o disser, certamente o Espírito Santo o revelará, especialmente aos eleitos. Vem. Pharaoh's denomination says, we have man that can do that same thing. And they did it. See? A denominação de Faraó diz, nós temos homens que podem fazer a mesma coisa. E eles o fizeram. Estão vendo? Why did Pharaoh do this? Por que Faraó fez isto? Why did God permit it? Por que Deus permitiu? Why would God send a true anointed prophet down there to perform a sign before Pharaoh and then let a denominational copy come around and copy it before the people? Por que Deus mandaria um verdadeiro profeta ungido lá para realizar um sinal perante Faraó e então deixar um copiador denominacional aparecer e copiá-lo perante o povo? Why would he let an impersonator rise up to do it? And do the same thing exactly the genuine Spirit of God done? Por que ele permitiria um personificador se levantar para fazê-lo e fazer a mesma coisa exatamente como o Espírito genuíno de Deus tinha feito? See, the Scripture must be fulfilled. Vem, a Escritura deve ser cumprida. Notice, he did this so that he would harden the heart of Pharaoh and the Egyptians to prove that Moses wasn't the only one that had the word. Notem, ele fez isto para que ele endurecesse o coração de Faraó e dos egípcios, para provar que Moisés não era o único que tinha a palavra. They could do everything just the same as Moses could do. Eles podiam fazer tudo igual ao que Moisés podia fazer. And why did God let
this thing happen in the last days? E por que Deus permitiu que isto acontecesse nos últimos dias? So, the same thing as the lying spirit said to Zedekiah. How are we going to get Ahab out there to make these things come to pass? Assim, a mesma coisa que o espírito de mentira disse a Zedequias: como vamos fazer Acabe ir lá para fazer que estas coisas aconteçam? How is he going to get these people trusting in their churches to get out here to let this thing come to pass that he predicted in this Laodicean church age? Como ele vai conseguir com que essas pessoas confiando em suas igrejas venham aqui e permitam isso acontecer, que ele predisse, eles nesta era da igreja de Laodiceia? Because thou sayest thou art rich and have need of nothing, thou saidest a queen, have nothing. Porque tu dizes que sou rica e não tenho necessidade de nada, eu me assento como uma rainha, não tens nada. Knowest thou not that you're miserable, wretched, blind? Amen. Amen. Not counsel to come by me, he said. Oil and gold. Não sabes tu que és miserável, desgraçada, cega? Eu aconselho a vir comprar de mim, ele disse, azeite e ouro. Why did he do it? Por que ele fez isto? Why do you let this impersonation rise up in this last days when these things are coming to pass by the true word of God? Porque ele permitiu essa personificação se levantar nesses últimos dias, quando estas coisas virão acontecer pela verdadeira palavra de Deus. Why do you let impersonators come up and do the same thing and deny the true word of God? E deixa personificadores surgirem e fazerem a mesma coisa e negarem a verdadeira palavra de Deus. He did it for Moses, and Pharaoh did it against Moses, and those Jambres and Jambres did it against Moses. Ele o fez por Moisés e Faraó o fez contra Moisés. E aqueles Janis e Jambres fizeram-no contra Moisés. And the Bible said that it'll repeat again in the last days. E a Bíblia disse que isto se repetirá novamente nos últimos dias. Here we are. Que nós estamos. Now, if that ain't Scripture fulfilled, where is it at? Agora, se isso não for a escritura cumprida, onde está? Did Moses fuss at him and say, hey, you can't do that. I'm the only one that's ordained to do that. Here, you stop that right now. Moisés fez espalhafatos com ele e disse, aqui, vocês não podem fazer isso. Eu sou o único que foi ordenado para fazer isso aqui. Vocês parem com isso agora mesmo. He just let him go. Ele simplesmente deixou que se fossem. Let him go on. Deixe que prossigam. Remember, the Bible said, as their folly was made manifest, so will these in the last day be made manifest. When the bride is raptured and taken into the sky. Recordem, a Bíblia disse, como foi manifesta a insensatez daqueles, assim a destes nos últimos dias será manifesta, quando a noiva é raptada e levada ao céu. Notice, Moses, the true manifested word, never said nothing, just let it go. Notem, Moisés, a verdadeira palavra manifesta, nunca disse nada, apenas deixou passar. But he did that so he could harden the heart of Pharaoh, deceive Pharaoh. Mas ele fez isso a fim de que ele pudesse endurecer o coração de Faraó, enganar a Faraó. He did that very same thing so he could deceive Ahab. Ele fez aquela mesmíssima coisa a fim de que ele pudesse enganar Acabe. And that one little guy standing there by himself, little Micah, tell him, thus saith the Lord. E aquele pequeno rapaz de pé lá sozinho, pequeno Micaías, dizendo-lhes, assim diz o Senhor. Here stood another anointed, thus saith the Lord, and contrary one to another. Aqui estava um outro ungido, assim diz o Senhor, e contrário um ao outro. We stand today with thus saith the Lord, that the water baptism in the last days is to be in the name of Jesus Christ. Nós nos firmamos hoje com o assim diz o Senhor, que o batismo com água nos últimos dias é para ser no nome de Jesus Cristo. And another man standing and perform miracles in a Trinitarian. E um outro homem se levanta e realiza milagres, é um trinitário. Show me the word Trinity in the Bible. Mostre-me a palavra trindade na Bíblia. Show me where there's three gods. Mostre-me onde há três deuses. Show me where there's such things as that. Mostre-me onde há coisas tais como essas. It's not in the Word of God. Não está na palavra de Deus. There's no such a thing as anybody ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost using those titles. Não há tal coisa como alguém que haja sido uma vez batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo usando esses títulos. All
these things. Oh, it's all right, sisters. That's all right. Just have long your short hair. Todas estas coisas. Tudo bem, irmãs. Tudo bem. Apenas tenha longo seu cabelo curto. That's all right. You don't have to do this, that, and the other. Oh, that's nonsense. Some old fogey. Tudo bem, vocês não têm que fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Aquilo é absurdo. Algum velho atrasado. But the Bible said, and he promised in the last days he would send the spirit of Elijah and would call the people, the children of God, back to the original faith like it was in the beginning of the world. Mas a Bíblia disse, e ele prometeu nos últimos dias, ele enviaria o espírito de Elias e chamaria as pessoas, os filhos de Deus, de volta ao fé original, como foi no princípio da palavra. That word would confirm the Son of Man in the last days the same as it was in Sodom yesterday, today and forever. Essa palavra foi confirmada, o Filho do Homem nos últimos dias, tal como foi em Sodoma, ontem, hoje e eternamente. He promised to do it. It's God's promise. It's thus saith the Lord. Ele prometeu fazê-lo. É a promessa de Deus. É o assim diz o Senhor. Notice, they did the same thing, just as Moses did, until God got enough of it. Eles faziam a mesma coisa, tal como Moisés fazia, até que Deus se fartou disso. Now remember, it's thus saith the Lord that'll come to pass in this day. Agora lembre-se, é o assim diz o Senhor, isto virá a acontecer neste dia. Now search over the world. Take every cult, take every clan, take every man, take every church. Agora busquem pelo mundo. Tomem toda seita, tomem todo clã, tomem todo homem, tomem toda igreja. I charge you in Christ's name to do this, you preachers. Eu os exorto no nome de Cristo a fazerem isto, vocês, pregadores. I charge you to read the newspapers or take consideration anywhere you want to go and see if it isn't on the earth right now. Eu os exorto a lerem os jornais ou levarem em consideração qualquer lugar aonde vocês queiram ir e verem se isso não está na terra neste exato momento. Estão vendo? Estão vendo? Then Matthew 24 is exactly right. Então Mateus 24 está exatamente correto. False anointed ones will rise in the last days and will be false prophets and shall deceive many. Falsos ungidos se levantarão nos últimos dias e serão falsos profetas e enganarão a muitos. Watch it in the types now as it comes out, see? Shall deceive many. Observem isto nos tipos agora. Enquanto se desenrola agora, vejam, enganariam a muitos. Prophets, plural. Christ anointed, plural. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Many different ones, a Methodist and a Baptist and a Pentecostal and so forth, see? Muitos diferentes. Os metodistas, você sabe, e os batistas e os pentecostais e assim por diante. Estão vendo? But there's one genuine Christ Spirit. And that's the Word made flesh, as He promised to do it. Mas há um Cristo genuíno, Espírito, e esse é a palavra feita carne como Ele prometeu fazê-lo. Now, we'll move on just a little further to some more scriptures. Agora iremos adiante um pouco mais a algumas escrituras mais. Until God got enough of it, then it was over. Their folly was made manifest. Até que Deus se fartou daquilo, então aquilo terminou. A loucura deles tornou-se manifesta. Notice, remember the shuck looks exactly like the wheat grain. See? Lembrem-se, a casca se parece exatamente com o grão de trigo. Vem? Now you couldn't say back there in the Lutheran age, the stalk was the wheat, yet it's got the life in it. Agora, não se poderia dizer de volta lá na era luterana, o talo era o trigo. Todavia, ele tem a vida dentro dele. Stalk is all right. The life in the stalk was all right. But remember, the life advanced on. O talo está bem, a vida no talo estava bem, mas lembre-se, a vida avançou adiante. Advanced from Elisha to Elijah. The life keeps advancing on. Avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. But remember, it's in another stage. Mas lembrem-se, é em outro estágio. It can't remain in that stage. Ela não pode permanecer naquele estágio. We can't eat the Karen of some other age.
Nós não podemos comer o cadáver putrefato de alguma outra era. We can't eat Pentecostal or can. Methodist or Baptist. Nós não podemos comer cadáver putrefato pentecostal, metodista ou batista. See, it's become a Karen. Vem, tem se tornado um cadáver putrefato. We have fresh food. The word of this hour. So forth. Nós temos alimento fresco, a palavra desta hora. Assim por diante. Remember, the shuck is exactly like the grain of wheat. Lembrem-se, a casca é exatamente como o grão de trigo. It didn't look like it in the blade. It didn't look like it in the tassel, but it sure did in the shuck. Ela não se parecia com ele na folha, ela não se parecia com ele na espiga, mas certamente se parecia na casca. Didn't look like in the Jesus Christ thing yesterday in Luther. Didn't look like it in Wesley, but it sure does in Pentecost. Não se parecia no Jesus Cristo, mesmo ontem, em Lutero. Não se parecia com ele em Wesley, mas certamente se parece em Pentecostes. Deceive the very elected if it was possible. Enganariam até mesmo os escolhidos, se fosse possível. There's your ages. Vem, aí estão suas eras. But remember, that Pentecostal church in the last days was a Laodicea, and Christ was turned out, the kernel, the wheat itself. Porém, lembrem-se, essa igreja pentecostal nos últimos dias era a Laodiceia, e Cristo foi expulso, o grão, o trigo, ele próprio. When he tried to manifest himself in the church, he was taken out. Quando ele tentou, lembrem-se, quando ele tentou manifestar a si mesmo na igreja, ele foi expulso. It's still a church, claimed to be anointed. Ainda era uma igreja, alegava ser ungida. But here's the word, Christ himself. That's the anointed word which will come for the rest of his body, the bride. Mas aqui está a palavra, o próprio Cristo, que é a palavra ungida que virá para o resto de seu corpo, a noiva. The anointed of the same water that watered the wheat, as we talked about, also waters the terriers. Anointed ones. Os ungidos da mesma água que aguou o trigo, como nós falamos a respeito, também aguam o joio, ungido. Only the elected or predestinated will be able to detect the difference between them. Somente os eleitos ou predestinados serão capazes de detectar a diferença entre eles. Ephesians 5:1 tells you so about how it was. Agora, Efésios 5:1 lhe diz assim, é a respeito de como era. They are anointed ones. Eles são ungidos. Everybody say, glory to God, we got freedom down here, hallelujah. Todo mundo diz, glória a Deus, nós temos liberdade aqui embaixo, aleluia. Oh, hallelujah, we speak in tongues and jump. Nós, oh, aleluia, falamos em línguas e pulamos. We got freedom of the women. You people try to put them on all these kind of things. Temos liberdade das mulheres, vocês tentam colocá-las sob todos estes tipos de coisas. See, go ahead. There ain't nothing you can do. Vem, prossigam, não há nada que se possa fazer. Say, well, we speak in tongues. We shout, we dance in the spirit, we preach the word. Dizem, bem, nós falamos em línguas, nós gritamos, nós dançamos no Espírito, nós pregamos a palavra. Absolutely. Not a thing to say against it. So do these men back here in the Bible. Absolutamente. Nada a dizer contra isso. Assim fizeram estes homens aqui de volta na Bíblia. Jesus said to deceive the very elected if it was possible. The very elected. Jesus disse, enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível. Até mesmo os escolhidos. Now notice, the shook. Agora notem, a casca. From the original grain that went in the ground, it was not no organization. Do grão original, o grão que penetrou no solo, ele não era nenhuma organização. It was one grain in itself. Ele era um grão em si mesmo. But when it come up, it was not a grain. It was an organization. See? Leaves, corn. Mas quando brotou, não era um grão. Era uma organização. Vem, folhas, trigo. Then it went into another stage, which was a tassel. Então ele entrou em um outro estágio, o qual era uma borla. Still, it wasn't like the beginning. It was an organization. Ainda não era como o princípio, era uma organização. It went into the shuck, many leaves. Pentecost, almost shaped out now. Entrou na casca, muitas folhas, Pentecostes, quase formado agora. Look at it, it's taking shape all the time.
almost exactly like the same. Olhem para ele. Está tomando forma o tempo todo, quase exatamente como o mesmo. Looks exactly like a grain of wheat when you see that little hull there. Se parece exatamente com um grão de trigo quando você vê essa casquinha lá. But finally, it's manifested in no organization. Mas finalmente ele está manifesto em nenhuma organização. There's no more carriers. Não há mais nenhum condutor. Organization is just a carrier. Organização é apenas um condutor. No more carriers. The stalk must die, the shuck must die, everything else must die, but the wheat lives on. Chega de condutores. O talo deve morrer, a casca deve morrer, tudo mais deve morrer, mas o trigo continua a viver. That's the body of the resurrection, comes right down and picks them up. Esse é o corpo da ressurreição. Desce e os colhe. They which are last to be first, and they which are first to be last. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. See? Picks them right up in the resurrection. Vejam, colhe-os direto na ressurreição. Are you following this? All right. Vocês estão seguindo isto? Tudo bem. Notice, the grain the shuck looks exactly like the grain. Notem, o grão a casca se parece exatamente com o grão. And a man raising a wheat farm or something that would look and say, praise God, I got a crop of wheat when he ain't got one speck of wheat. E um homem cultivando uma plantação de trigo ou alguma outra coisa olharia e diria: louvado seja Deus, eu tenho uma colheita de trigo, quando ele não tem uma partícula de trigo. It looks just exactly like the wheat, but it's a shuck. Parece exatamente com o trigo, mas é a casca. Now, friends, go back with me. Amigos, voltem comigo. Where is the first revival come after the days when the grain of wheat had to fall in the ground, the body, the bride of Christ? Onde tem surgido o primeiro revivamento após a morte dos dias quando o grão de trigo teve que penetrar no solo, o corpo, a noiva de Cristo? Christ organized his bride. Is that right? His church. Cristo organizou sua noiva, isto é certo, sua igreja. He never organized it. He just set apostles, prophets, and so forth in the church to keep it clean. Ele nunca a organizou, ele simplesmente colocou apóstolos e profetas e assim por diante na igreja para mantê-la limpa. But at Nicaea, Rome, 306 years later, they organized it and made an organization out of it. Is that right? Mas em Nicéia, Roma, 306 anos mais tarde, eles a organizaram e fizeram dela uma organização. Está certo? And it died. E ela morreu. Everything that didn't agree with that church was put to death. Tudo que não concordasse com aquela igreja era colocado à morte. And it laid still for hundreds of years in the dirt. E ela permaneceu quieta na terra por centenas de anos. But after a while, up she come in Luther. Mas depois de um tempo, ela brota em Lutero. The first little sprigs of corn come up. Primeiras raminhas de trigo surgiram. The second it budded out. Em segundo lugar, ela se desenvolveu a partir daí. They went on had Zwingli and so forth and the other organizations and so forth. Eles prosseguiram, tiveram o Zwinglio e assim por diante, e as outras organizações e assim por diante. Then after a while come the Anglican along. Então, depois de um tempo, surgem os anglicanos. And then what happened? E então o que aconteceu? Here come Wesley along with a new revival. The tassel. That looks a little more like the wheat. Aqui surge Wesley com um novo revivamento, a borla, que se parece um pouco mais com o trigo. Then what happened to that? Então o que aconteceu com isso? It organized, dried up and died. Organizou-se e secou e morreu. The life went right into a shuck. And the shuck come forth almost perfectly like the wheat. A vida entrou diretamente numa casca, e a casca surge quase que perfeitamente como o trigo. But finally, its folly was made manifest in the last 8 or 10 years, especially in the last 3 years. Mas, finalmente, sua loucura tornou-se manifesta nos últimos 8 ou 10 anos, especialmente nos últimos 3 anos. Now what does it do? Pull away from the wheat. Agora, o que ela faz? Separa-se do trigo. Now why hasn't there been an organization start up in these last 20 years of this great revival? Agora, por que não teve início uma organização nestes últimos 20 anos deste grande reavivamento? It's anointed prophets, anointed teachers, so forth, but why ain't there? São profetas ungidos, mestres ungidos, assim por diante. Mas por que não teve? There's nothing beyond the grain. Não há nada além do grão. See, it's back without an organization. Bem, ele está de volta sem uma organização. Oh
A blind man could see that. Oh, que coisa! Um cego poderia ver isso. It cannot organize. It's so firmly against it. Ele não pode se organizar. Ele está tão firmemente contra isso. It's a grain of wheat itself. Ele é o grão de trigo próprio. The Son of Man will be made manifest. O Filho do Homem será manifesto. The grain of wheat will come back to itself again. The Son of Man in the last days. O grão de trigo voltará a si mesmo outra vez. O Filho do Homem nos últimos dias. And there will come false impersonations of it. In the last days, that will almost deceive the elected, if possible. E surgirão falsas personificações dele nos últimos dias, que quase enganarão os escolhidos, se possível. Look at their organizational shucks pulling away now. Vejam suas cascas organizacionais se separando agora. It only lets the wheat be known to the elected, which are part of it. Isso somente permite o trigo ser conhecido aos escolhidos, os quais são parte dele. Notice how beautiful this is brought in here now. Notem quão bonito isso é trazido aqui agora. Only notice the anointed ones be able, the true elected, predestinated, Ephesians 5:1 or 1:5 rather, will be ordained, elected. Somente notem, os ungidos serão capazes, os verdadeiros, eleitos, predestinados. Efésios 5:1, ou melhor, 1:5, serão ordenados, eleitos. They are the only ones that it will not deceive. Eles são os únicos que isso não enganará. Notice, the anointed prophets will be false. Notem, os profetas ungidos serão falsos. And there among it will be true anointed. E lá entre eles estarão verdadeiros ungidos. How you going to tell it? By the word. Como você vai diferenciá-lo? Pela palavra. Like we have in shadow. Como nós o temos em sombra. Do you see it? Say amen. Vocês veem isso? Digam amém. Amen. See? Notice, the anointed ones. Only the word will separate them, not the signs. Estão vendo? Notem, os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais. Oh no, they'll do the same signs, but the word what separate them. Sure. Oh, não. Eles farão os mesmos sinais, mas a palavra é o que os separava. Claro. They all prophesied, they all done this, that, and the other. Sure, just the same. Eles todos profetizavam, todos eles faziam isso, aquilo e aquilo mais, claro, bem da mesma forma. Jesus said to do the same thing. Jesus disse que eles fariam a mesma coisa. But the word's what separate them. Notice, not signs. Mas a palavra é a que os separava. Notem, não sinais. Did you notice Jesus said here in Matthew 24, he didn't say there shall rise false Jesuses in the last days. Vocês notaram? Jesus disse aqui em Mateus 24, ele não disse surgirão falsos Jesuses nos últimos dias. Oh, no, they'd never stand still for that. No. Oh, não, eles nunca sustentariam isso. Não. You get a Pentecostal, it's a real Pentecostal, say himself, he's Jesus. Você pega um pentecostal que é um verdadeiro pentecostal dizendo ele mesmo que ele é Jesus? Estão vendo? You get a false Methodist or a Baptist or somebody like that, and one of the organizations say we're Jesus. Você pega um falso metodista, ou um batista, ou alguém desse tipo. Uma das organizações dizem, nós somos Jesus. They know better than that. They ain't gonna do that. Eles sabem que não é isso. Eles não farão isso. But the Bible said there'd be false Christ. Not Jesuses, but false Christ. Mas a Bíblia disse que seriam falsos cristos. Não Jesuses, mas falsos cristos. They wouldn't recognize, say, I'm Jesus. Oh, no. Eles não reconheceriam, diriam, eu sou Jesus. Oh, não. But they're false Christ and don't know it. Because they're contrary to the word. Mas são falsos cristos e não o sabem, porque estão contrários à palavra. And God vindicates the same. E Deus vindica o mesmo. Now, I'm just bringing this right down to a showdown now. Agora, eu estou trazendo isso direto à hora de mostrar os fatos agora. Because you've seen the same thing done by these people. It's been done in the real. Porque vocês têm visto a mesma coisa ser realizada por essas pessoas que têm feito na realidade. And Jesus said so. E Jesus disse que sim. Now, as I said now to you people out in the telephone land there, I'm not condemning you. Agora, como eu disse agora para vocês no telefone aí, eu não estou lhes condenando. But this is my church and my group that the Holy Spirit set me over, and I've got to tell them the truth. Mas esta é minha igreja e meu grupo sobre o qual o Espírito Santo me colocou, e eu tenho deles de dizer a verdade.
The hour's getting late. A hora está ficando tarde. Now, they would not stand for that. But false Christ, false anointed ones, almost with every sign and every letter of the word. Eles não tolerariam isso, mas falsos cristos, falsos ungidos, quase com todo o sinal e toda a letra da palavra. They believe baptism of the Holy Ghost? Absolutely. Eles creem em batismo do Espírito Santo? Absolutamente. Believe in all this? Yep. Creem em tudo isto? Sim. Believe in speaking in tongues? Yep. Creem em falar em línguas? Sim. Believe signs and wonders, follow signs that follow them? Yep. Creem que sinais e maravilhas seguem, que sinais os seguirão? Sim. That's not Methodist. That's not Baptist. No. That's Pentecostals. Esses não são os metodistas, esses não são os batistas, não. Esses são os pentecostais. This is the last days. Bem, esses são os últimos dias. Now, the first church age, you never noticed that. Agora, a primeira era da igreja nunca teria notado isso. Methodist church age, you never noticed it. Baptist church age, you never noticed it. Presbyterian church age, you never noticed it. A era da igreja metodista nunca notou. A era da igreja batista, eles nunca notaram. A era da igreja presbiteriana, eles nunca notaram. But the Pentecostal, so close like the real thing. Porém, os pentecostais são tão semelhantes à coisa verdadeira. That's where the wheat, the shucks is almost like the wheat. É aí onde o trigo, a casca, é quase igual ao trigo. They never noticed it. See? They would. Eles nunca notariam. Bem, eles não notariam. But it's the last day. This day. Yes, sir. Mas nos últimos dias, este dia, sim, Senhor. Notice, just like it was at the beginning, so will it be at the end. Notem, tal como foi no princípio, assim será no fim. As Eve just misinterpreted one word Satan did to Eve and she believed it. Como Eva interpretou mal uma palavra, Satanás interpretou para Eva e ela creu. She, not he. The church, not him. See? Ela, não ele. A igreja, não ele. Bem, The church was the one who got the false word. See? foi a igreja que recebeu a falsa palavra. Not Adam, Eve. Não Adão, Eva. Not the Christ, the church, the bride. Não Cristo, a igreja, a noiva. The anointed is supposed to be, calls herself the bride. She got the false word. A ungida, que se supõe ser, que se chama de noiva, vem, ela recebeu a falsa palavra. Can't you see that? Não pode você ver isto? Why, it laces together like a shoestring. Like the lashes on your eyes. Ora, isso se entrelaça como cadarço de sapato, como os cílios do seu olho. Why, everything you turn to the Bible, it just lashes it right together. Ora, a tudo que você chegar à Bíblia, ela entrelaça tudo. Eve, not Adam. Eve believed it, not Adam. Eva, não Adão. Eva creu, não Adão. The bride today, so-called, believed it, not the Christ. A noiva hoje, assim chamada, creu, não Cristo. The bride has all kinds of so-called brides. Same signs, same wonders, same everything, but not the real one. A noiva tem todas as espécies, a assim chamada noiva. Mesmos sinais, mesmos prodígios, tudo a mesma coisa, mas não a verdadeira. Bem, Deceive the elected if it was possible. enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Now, quickly, if we can get this finished in 15 minutes, we'll be on time. Agora, rapidamente, se pudermos terminar em 15 minutos, estaremos dentro do tempo certo. Notice real close now, so you won't be misunderstanding to you. Vejam bem agora, assim vocês não entenderão mal. Now, no, they wouldn't stand to be called false Jesus. Agora, não, eles não suportariam ser chamados de falso Jesus. They wouldn't be stand to call Jesus, certainly not. That's too plain. Eles não suportariam chamar Jesus? Certamente que não, isso é tão claro. Anybody would know that. Anyone would know they wasn't Jesus. Qualquer pessoa saberia isso, qualquer pessoa saberia que eles não são Jesus. I don't care if they had oil on their back and blood on their hands and up and down their eyes, they still know anybody's got good sense know it wasn't Jesus. See? Não me importa se estivessem com azeite nas costas e sangue nas mãos e pelos seus olhos. Eles ainda sabem que qualquer pessoa que tenha bom senso saberia que não era Jesus. Bem, They wouldn't stand for that, but they call themselves the anointed. eles não tolerariam isso, mas eles chamam a si mesmos de os ungidos. And they do signs and wonders almost to deceive the elected. E eles fazem sinais e prodígios que quase enganam os escolhidos. But false Christ, anointed ones,
shall arise, and shall deceive the elected if it were possible. Mas falsos cristos ungidos se levantariam e enganariam os escolhidos se fosse possível. Now, watch closely. Don't miss this statement, because it's worthy to listen. Agora observem atentamente. Não percam esta declaração porque é digna de ser ouvida. He's just putting some tape on this microphone here, keep it from flying up. I've been perspiring, dropped on the tape, you see. Ele está apenas colocando uma fita neste microfone aqui para evitar que se solte. Eu tenho estado transpirando, pingou na fita. Veja você. And so it'll be just like if the Bible said it would be. E assim será tal como a Bíblia disse que seria. Vem. Notice, not false Jesuses, false Christ. Notem, não falsos Jesuses, falsos Cristos. They believe they're anointed, but they know they're not Jesus. Eles creem que são ungidos, mas eles sabem que não são Jesus. See, that's too plain. Vem, isso é demasiadamente claro. If man once says, look at the scars in my hands, look at on my brow, I am Jesus. Se um homem subisse e dissesse hoje, vejam as cicatrizes na minha mão, vejam minha fronte, eu sou Jesus. Well, now, we know that that's wrong. Bem, agora, nós sabemos que isso é errado. And remember, Jesus never said that them guys would appear. He said there would appear false Christ. E lembrem-se, Jesus nunca disse que esses sujeitos apareceriam. Ele disse que apareceriam falsos cristos. Christ, plural, denominations and so forth, anointed ones. Cristos, plural, denominações e assim por diante. Ungidos. Anointed with the denominational spirit, not the word. Ungidos com um espírito denominacional e não com a palavra. You follow it? Vocês compreendem? Not false Jesus, false Christ, false anointed ones. See? Não falso Jesus, falsos cristos, falsos ungidos. Oh, how plainly, how we, surely you won't miss it. Vem? Oh, quão evidente! Como nós certamente não deixarão passar despercebido. Now remember, I've always told you there's three classes of people. Agora lembrem-se, eu sempre lhes tenho dito que há três classes de pessoas. There's three races of people. Ham, Shem, and Japheth. Three races, three classes. Há três raças de pessoas. Cão, Sem e Jafé. Três raças. Três classes. Now I said, that is the believer, make-believer, and unbeliever. It's always been, always will be. See? Eu disse, é o crente manufaturado e o incrédulo. Sempre foi, sempre será. Vem? There was Moses, the believer. There was Jambres and Jambres, the unbelievers. See? Havia Moisés, o crente. Havia Janes e Jambres, os incrédulos. Vê? There was Balaam, Moses. Always had three classes of people. Three classes, believer, make-believer, and unbeliever. Havia Balaão, Moisés, sempre essas três classes de pessoas. Três classes. Crente, crente manufaturado e incrédulo. Now remember, the unbeliever, the denominational church, don't believe in any signs at all. Agora lembrem-se, o incrédulo, a igreja denominacional, não crê em sinal algum, absolutamente. Cold, formal, starchy. The church in the world. The denomination. Fria, formal, cerimoniosa, a igreja no mundo, a denominação. But the make-believer is that shuck. That's the guy that makes believe. Mas o crente manufaturado é aquela casca. Esse é o sujeito que finge crer. And then there is a real believer. That's really true. E então há um crente verdadeiro, que realmente é verdadeiro. Now watch them as they go along now just for a minute. Agora observe como se desenrolam agora, apenas por um minuto. And notice how bold these unbelievers are, or these make-believers and unbelievers. E notem quão audazes estes incrédulos são, ou melhor, estes crentes manufaturados e incrédulos. Wow, they're bold. Look, even as Satan stood right up in the presence of the true word and said, it's written. Que coisa, eles são audazes. Olhem, até mesmo como Satanás se levantou bem na presença da palavra verdadeira e disse, está escrito. Is that right?
Está certo? Why did Satan do that? Por que Satanás fez isso? Is because he didn't know the word for that. É porque ele não conhecia a palavra para aquela. He knew the word was for that hour, but he doubted this humble little man being that word. Ele sabia que a palavra era para aquela hora, mas ele duvidou que aquele pequeno homem humilde fosse aquela palavra. If thou be the Son of God. Se tu és o Filho de Deus. I know the Son of God's coming because it said he would do that. Eu sei que o Filho de Deus vem porque ela disse que ele faria isso. And it's written, he'll give these angels charge over thee. See? E está escrito, ele dará a seus anjos ordens a teu respeito. Estão vendo? Prove it to me. Do a miracle. Let me see you do it. See? See? Prova para mim. Faz um milagre. Deixa-me ver fazê-lo. Estão vendo? Estão vendo? See the unbeliever, make-believer, impersonator? Vejam, o incrédulo, o crente manufaturado, o imitador. Look at Judas right among them at the same time. Make-believer. See? Vejam Judas bem no meio deles ao mesmo tempo. Crente manufaturado. Vem. Notice, there was a true word. Notem, e lá estava a palavra verdadeira. How bold they are. Quão audazes eles são. Now don't pay attention to that nonsense. There's nothing to it. Agora não dê atenção a essa insensatez. Isso não tem nada de extraordinário. Don't go up there. It's just a bunch of noise. There's nothing to that. That's just all fiction. That's in your mind. Não vá lá, é apenas um alvoroço. Não tem nada de extraordinário nisso. É tudo ficção. Isso está em sua mente. See? See what I mean? Vem o que eu quero dizer? Stand right in the presence of the word and say it. Se colocam bem na presença da palavra e dizem isso. Satan walked right in. Satanás entrou, As the Bible said over here in Jude, even the archangel, when disputing with Satan, said, "The Lord rebuke you." como a Bíblia disse aqui em Judas. Até mesmo o arcanjo, quando contendia com Satanás, disse: "O Senhor te repreenda." Against the word itself. Contra a própria palavra. And here is the Antichrist, the anointed, standing right here against the genuine word of the day, Jesus Christ. And said it's written. E aqui está o anticristo, o ungido de pé aqui contra a genuína palavra do dia, Jesus Cristo, e disse: "Está escrito." Look at the last days to be so close to deceive the very elected if it was possible. Vejam, nos últimos dias, estaria tão parecido que enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Oh, my. The reason the elected won't be deceived, you know why? Is because they are the Word. See? Oh, que coisa! A razão pela qual os escolhidos não serão enganados, vocês sabem por quê? É porque eles são a palavra. Bem, Just like the life that's in the root I said a while ago. It can't deny itself. tal como a vida que está na raiz, que eu disse há pouco, não pode negar a si mesmo. See? It is the Word and in the season of the Word. That's right. Bem, ela é a palavra, e na época da palavra. Isso é certo. Just like Jeremiah, he knew, no matter what Hannah said, he knew where he was at. Tal como Jeremias, ele sabia. Não importava o que Ananias dissesse, ele sabia onde ele estava. That's exactly like Moses did and the rest of it. E isso é exatamente como Moisés fez, e os demais. And that's, he knew no matter what the false prophet said, there was the Word of God, it was written. Isso é, ele sabia. Não importava o que o falso profeta dissesse, lá estava a palavra de Deus, estava escrito. That's the reason Micah could say, all right, you just wait and see. Essa é a razão pela qual Micaías pode dizer: "Está bem, apenas espere e veja." Ahab said, I believe my prophets. My organization's right. Acabe disse: "Eu creio em meus profetas, minha organização está certa. When I come back in peace, put that fellow back under in the prison. I'll take care of him. Quando eu voltar em paz, coloquem esse sujeito lá atrás na prisão. Eu cuidarei dele. Give him bread of sorrow. Turn him out. Don't have no fellowship with him at all. When I return in peace, we'll take care of that guy." Deem-lhe pão de tristeza, lancem-no fora, não tenham nenhum companheirismo com ele de modo algum. Quando eu retornar em paz, nós cuidaremos desse sujeito. Micah said, if you return at all, the Lord hasn't spoke to me. Micaías disse: "Se vocês voltarem mesmo, o Senhor não falou comigo." He knew he had thus saith the Lord, and his vision was exactly what thus saith the Lord, not for some other season, but for that season. Amen. Ele sabia que ele tinha o "assim diz o Senhor", e sua visão condizia exatamente com o "assim diz o Senhor". Não para uma outra época, mas para aquela época. Amen. Hallelujah. Amen. The season.
Amém. Aleluia! A época. Bold stand up and dispute with the archangel. Audazes levantam-se e disputam com o arcanjo. It's been said that fools will trod with hobnail shoes where angels fear to walk. Right. Foi dito que nécios pisam com sapatos de taxa onde anjos temem caminhar. Isso é certo. The reason the elected Jesus said won't be deceived because they are that word. A razão pela qual os escolhidos, Jesus disse, não serão enganados, porque eles são essa palavra. But they can't be nothing else. They can't hear nothing else. They don't know nothing else. Right. Eles não podem ser nada mais. Eles não podem ouvir nada mais. Eles não sabem nada mais. Isso é certo. Remember, Moses wasn't carried away with all their impersonations. Was he? Lembrem-se, Moisés não foi levado por todas as personificações deles. Foi? Moses said, now wait a minute, Pharaoh. You know what? The Lord told me to do this, but glory to God. I see that your boys can do the same thing, so tell what I'll do, I'll join up with you. Moisés disse, agora espere um minuto, faraó. Sabe de uma coisa? O Senhor me disse para fazer isto, mas, glória a Deus, eu vejo que os seus homens podem fazer a mesma coisa. Então eu lhe digo o que farei. Eu me juntarei a você. That don't sound like a prophet of God. No, Isso não soa como um profeta de Deus. Não, de fato. he stood just as firm as he could stand. Ele permaneceu apenas tão firme quanto pudesse permanecer. He knew exactly God would take care of it somehow, because he promised to. Ele sabia exatamente que Deus cuidaria disso de algum modo, pois ele prometeu. I'll be with you. I'll not leave you. Eu estarei contigo, não te deixarei. He knows. So he didn't join up with them. Oh, no. Ele sabia, então ele não se juntou a eles. Oh, não. Oh, he stayed right with them. He didn't want none other denominations. He stayed right with God. Ele permaneceu exatamente com eles. Ele não quis nenhuma de suas denominações. Ele permaneceu exatamente com Deus. He wasn't carried away by all the things they could do. Ele não foi levado por todas as coisas que eles podiam fazer. When they did one thing, he brought lice. They brought lice. Quando eles faziam uma coisa, ele trouxe piolhos, eles trouxeram piolhos. He brought blood. They brought blood. Ele trouxe sangue, eles trouxeram sangue. He brought everything. They impersonated him every way, right along. Ele trouxe tudo, eles personificaram de todo jeito, seguindo paralelamente. He just stood still. He knew exactly what God was on the job. Ele apenas ficou parado. Ele sabia exatamente, Deus estava trabalhando. You understand now? You take two and two and make four. Vocês entendem agora? Pega-se 2 mais 2 e você faz 4. You don't want to scorch too hard. So you understand, see? Não se quer queimar demasiadamente. Então vocês entendem. Vejam. Why? They won't be deceived by it, the real believer. They are predestinated seed that should stand in the day. Por quê? Eles não serão enganados por ela. O crente verdadeiro, eles são semente predestinada que deve continuar firme no dia. Just also, Jesus said this, many will come in that day in my name and say, Lord, have not I cast out devils in thy name? Apenas também Jesus disse isto. Muitos irão naquele dia em meu nome e dirão, Senhor, não expulsei demônios em teu nome? Jesus said at the end days, when the time is all over and the great resurrection comes, that many will come and sit down in the kingdom. Nos dias finais, quando o tempo tiver acabado e a grande ressurreição vir, que muitos virão e se assentarão no reino. The kingdom of God's within you. O reino de Deus está dentro de você. Many, the weeds will come and sit right down with the wheat. Muitos, o joio virá e se assentará com o trigo. So now, wait a minute, Lord. I spoke in tongues, I shouted, I danced in the Spirit. Espere um minuto, Senhor. Eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito. I cast out devils, I spoke with tongues, I done all these things. Eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas estas coisas. What did he say? Notice. O que ele disse? Notem. You workers of iniquity, I never even knew you. Vós praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. What is iniquity? O que é iniquidade? Ask somebody. Pergunte a alguém. It's something that you know you ought to do and you won't do it. É algo que você sabe que deve fazer e você não o faz. They know that word, they hear it. Eles conhecem essa palavra, eles a ouvem. You're
listening to this tape, you're listening to this message. Vocês estão ouvindo esta fita, vocês estão ouvindo esta mensagem. You see the Lord God say so, you see Him confirm it and make it true. Vocês veem o Senhor Deus dizer assim, vocês o veem confirmá-lo, fazê-lo verdadeiro. And you know this is as plain as the sun shining outside. E vocês sabem isto apenas tão claro como o sol está brilhando lá fora. But you that'll hold on to your denomination, hold on to those false things, you worker of iniquity. Mas vocês que continuam agarrados à sua denominação, agarrados a essas coisas falsas, vocês praticantes de iniquidade. Oh yes, I had great campaigns, I done this, I done that. Oh sim, eu realizei grandes campanhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. I said, you depart from me, you worker of iniquity. I never knew you. Disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Well, the Holy Ghost fell on me, I don't doubt that of it. Bem, o Espírito Santo caiu sobre mim, eu não duvido disso nem um pouco. I spoke in tongues, I sang in the Spirit, I done it, I don't doubt that of it. Eu falei em línguas, eu cantei no Espírito, eu fiz. Eu não duvido disso nem um pouco. No question of that. Nenhuma dúvida quanto a isso. Oh, brother, sister, what kind of a condition? Ó irmão, irmã, que tipo de condição? This is a trembling time. Where are we at? Este é o tempo de tremor, onde nós estamos. This word is coming to life now. Notice. Esta palavra está vindo à vida agora. Notice. Notem. Yeah, he said they'd do that. Sim, ele disse que eles fariam isso. Notice, you workers of iniquity. Notem, vós que praticais a iniquidade. I got a scripture written down here. I don't know just where it was. Eu tenho uma escritura anotada aqui, eu simplesmente não sei onde estava. Because it took so much time, I'm going to look it up just a minute and see what it was. I got Matthew 7:21. Eu tomei tanto tempo, eu vou procurá-la, apenas um minuto, e ver o que era. Eu tenho Mateus 7:21. I just don't know where. Sometimes I don't jot something down with it. Well, I was preaching like this, I forget what I was referring to on the scripture. Eu simplesmente não sei onde. Às vezes, eu não anoto nada com ela. Bem, eu pregando desse jeito, eu me esqueço sobre o que estava me referindo na escritura. Matthew 7:21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Many shall say unto me in that day, Lord, Lord, have not we prophesied? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos. Prophets, anointed ones. Is that right? Profetas, ungidos. Está certo? Wasn't we a prophet? Wasn't we anointed? Anointed one? Nós não éramos profetas? Não éramos ungidos? Ungidos? Have not I prophesied in thy name? And in thy name have not I cast out devils? Não profetizei em teu nome? E em teu nome não expulsei demônios? How can you do that and refuse to be baptized in Jesus' name? Como você pode fazer isso e recusar ser batizado no nome de Jesus? Vem. Oh my. See how deceiving? Oh, que coisa! Vem como enganoso. Right up to that very point and then drop back. Direto àquele exato ponto, então dão para trás. They go right up to the word and then drop back. Eles vão direto à palavra e então dão para trás. Now, watch this. We get this out just a minute. Agora, observem isto. Nós esclareceremos isto. Apenas um minuto. Many will say unto me, Lord, Lord, have not we prophesied, we've been prophets? Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos, temos sido profetas? Yeah, I spoke of that in Matthew 24:24. Sim, eu falei disso em Mateus 24:24. And in thy name cast out devils, and in thy name done many works. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. And then will I confess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. E então lhes confessarei abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. When it was put right before you and you've seen it moving, seen it was the word. Quando ele foi colocado bem diante de vocês, e vocês o viram, e o viram movendo, viram que ele era a palavra, And for your denominational sake, you just held into it. e por causa de suas denominações vocês ficaram seguros a elas,
I never even knew. Eu nunca vos conheci. I don't care how many devils you cast out, how many you did this and that, I knew nothing about you. Não importa quantos demônios vocês expulsaram, quantas vezes vocês fizeram isso e aquilo, eu não soube nada a respeito de vocês. Balaam said, I prophesied right your name to come to pass. Balaão disse, eu profetizarei certo em teu nome. E sucedeu. That's exactly right. But when it comes to the word, you refused it. Isso é exatamente certo, mas quando chegou ao assunto da palavra, você a recusou. Oh, brother. See the deceiving part? Ó irmão, vê a parte enganosa? Not prophet exactly, but with the word. True word, vindicated word, made manifest. Não profeta exatamente, mas com a palavra, verdadeira palavra, palavra vindicada manifesta. You workers of iniquity. Vós praticantes da iniquidade, Satan has tried in all ages to impersonate the true word. We know that, don't we? Satanás em todas as eras tem tentado personificar a verdadeira palavra. Nós sabemos disso, não sabemos? Notice, come up to the borderline and quit. Notem, chegam até a fronteira e desistem. Look here. He said in Hebrews, the 6th chapter. Olhem aqui, ele disse em Hebreus capítulo 6 agora, I was reading a while ago, I told you to refer back to it, and we will for the next couple of minutes. nós estávamos lendo há pouco, ele disse que mencionaríamos isso novamente, e o faremos durante os próximos minutos. He said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Mas espinhos e abrolhos, a qual perto está da rejeição, seu fim é ser queimado. Borderline. Fronteira, Ye who have tasted the heavenly gift. vós que provaram o dom celestial. Tasted. In other words, you've seen it. Provaram, em outras palavras, ouviram. You can't taste it with your mouth, Simplesmente não se pode prová-lo com sua boca. but you've seen it. And you knew it was the truth. You knew it was the truth. Mas você ouviu e soube que ele era verdade. Você soube que ele era verdade. Tasted the heavenly gift. Provaram o dom celestial.